duas coisas que esse momento está realmente nos proporcionando, né, que a gente faça essas viagens, esses deslocamentos sem sair do lugar, né, que seriam difíceis em outra situação. Então, na semana passada, a gente já teve também um deslocamento até a Paraíba, né, hoje nós vamos um pouco mais longe, nesse dia tão frio de inverno, vamos para um lugar onde o frio é a marca, né, a Magali vai falar de lá. E outra coisa que são esses reencontros, né, que nos são possibilitados da vida, de pessoas que nos são caras e também para reencontros acadêmicos, né. Então, a professora Magali Sperlenbeck, ela é professora adjunta no Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras e no programa de pós-graduação em inglês da UFSC, da Federal de Santa Catarina, né. Ela tem bacharelado em letras, tradução pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado em letras, inglês e literatura correspondente pela Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado em inglês pela Universidade de Alberta, no Canadá. A Magali também fez um pós-doutorado na Trent University, em Peterborough, na cidade que ela está no momento, fez um pós-doutorado lá em 2015 e 2016. E tem experiência também administrativa, ela foi vice-coordenadora do programa de pós-graduação em inglês, lá do PGI da UFSC, é colaboradora do Núcleo de Estudos Canadenses, e tem grande experiência como editora de periódicos científicos. Ela foi editora da Interfaces Brasil-Canadá, em 2014, trabalhando na equipe editorial da revista de Estudos Anglo-Americanos, da Abrapui, né, porque ela participou também, nós tivemos o Eduardo, que veio também como aqui presidente da nossa associação de professores de inglês, né, a Magali também fez parte da gestão e também participa da revista, e desde 2015 ela é editora da Ilha do Desterro, que é a revista da UFSC, né, do PGI. Então, ela atua na área de letras, com ênfase em literaturas de língua inglesa, e também atua na área da tradução, concentrando-se principalmente nos seguintes temas: poesia e prosa contemporânea canadense e estadunidense, literatura de viagem ou deslocamentos geográficos, encontros coloniais e pós-coloniais. A produção científica da Magali, então, reflete essas áreas, e eu vou destacar aqui algumas obras que ela participou como co-organizadora, que foi Echoes Further Reflections on Language and Literatures, que saiu lá pela UFSC, também Língua e Literatura na Época da Tecnologia, também pela UFSC, e números temáticos especiais do periódico Ilha do Desterro, né, um número que se chamou Current Critical Perspectives in Literature, Film and Cultural Studies, e um número que eu participei com ela, que foi o Crossing North and South, Revisiting the Americas. Como o assunto da Magali vai ser justamente literatura de viagem, é importante destacar duas experiências dela que acho que se conectam com o trabalho que ela faz também na pesquisa científica, que é a experiência que ela teve acompanhar os alunos estrangeiros na sua transição, adaptação na nova cultura e na vida acadêmica, né, além de participar de trabalhos voluntários nas escolas lá da região, e atualmente, na cidade onde ela reside, está residindo no Canadá, então, ela é colaboradora voluntária do New Canadian Center, né, que é um centro que se dedica ao empoderamento e integração dos imigrantes e refugiados na comunidade canadense. Então, é com muita alegria que eu recebo hoje minha querida amiga e colega, que, na verdade, ela merece um presente, mas ela que veio nos presentear hoje, no dia do aniversário dela, com a sua fala. Magali, seja muito bem-vinda. Feliz, muito obrigada, querida, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês desses encontros, né, do PPG Letras, da FURG, com muita alegria que eu aceitei o convite. Eu agradeço muito a tua apresentação generosa, né, essa apresentação que você acabou de fazer, né, de mim. Também agradeço a confiança, né,
de ter feito esse convite, né, para que eu participasse desse ciclo de palestras, né. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo falar com vocês, né, a respeito de literatura de viagem. Eu, como disse para a Rubeliz, eu agradeço muito a confiança do convite, né, por eu estar aqui hoje. Para mim, é uma espécie de começo essa palestra hoje, em função de eu ter ficado um tempo afastada de algumas atividades acadêmicas, em função de motivos pessoais. Estou afastada um pouco da UFSC, no momento estou no Canadá, mas estou muito feliz de poder retomar, né, e usando um pouco a ideia de viagem como metáfora de vida, né, esse afastamento foi um breve, digamos assim, pit stop, né, na minha trajetória, e agora aos poucos eu estou retomando. Eu também gostaria só de comentar brevemente, antes de entrar na palestra em si, que pode ser um pouco estranho, talvez, a gente pensar na viagem, nessa temática da viagem, a relação da literatura de viagem com a nossa vida, pensando no momento atual que nós estamos vivendo, né? Nesse momento que o mundo se viu forçado a não viajar, né? A ficar em casa, digamos assim, aceitar o desafio de ficar mais imóvel, né, não ser tão, a mobilidade está um pouco comprometida, digamos assim, a mobilidade física, mas, de uma certa forma, esses encontros virtuais continuam acontecendo, né. Então, já a questão da viagem, da narrativa de viagem vai trazer sempre uma certa ambiguidade e uma complexidade, como eu vou falar mais adiante. Eu acho que isso já se vê agora nesse momento atual que nós estamos vivendo, né. E eu também gostaria de fazer um breve reconhecimento aqui, antes de começar minha fala, todas aquelas pessoas que puderam, nesse momento, né, nesses últimos meses que nós estamos vivendo mundialmente, que puderam aceitar o chamado de ficar em casa. Então, eu queria fazer um reconhecimento a todas essas pessoas. Eu sei que isso não é fácil, e também eu queria fazer um reconhecimento àqueles que não puderam ficar em casa, né, aqueles que tiveram sim que viajar, e aqui vendo a viagem mais como um deslocamento, né, um deslocamento do sair da sua casa, do enfrentar, talvez, atravessar uma cidade para poder trabalhar, né, e também referindo que estão, em especial os profissionais que estão na linha de frente, né, como profissionais da saúde, da indústria alimentícia e tantos outros, que realmente não puderam parar, mesmo quando tivemos aqueles momentos mais iniciais na pandemia, né? E talvez aqueles que não puderam parar por outros motivos, por talvez não terem recebido o suporte que precisavam para poder realmente, né, ficar em casa. Então, só meu reconhecimento a essas pessoas. E a todos aqueles que aceitaram esse desafio. A ideia da viagem e da literatura de viagem, ou da literatura que trabalha com os deslocamentos geográficos, sempre me interessaram, né? Eu sempre tive um interesse muito grande por tentar entender um pouco mais sobre aquilo que a gente chama, talvez, de encontros culturais. E esses encontros sendo propiciados pelo ato físico, né, de deslocamento, quando a gente sai de casa e vai viajar, seja de uma cidade para outra, seja do nosso bairro na cidade para um outro bairro mais afastado, né, e nos encontros com outros culturais, mas talvez até os encontros culturais proporcionados dentro da própria literatura. Então, talvez por isso esse meu interesse tão grande que eu tive, né, de sempre ter trabalhado com as línguas estrangeiras e com a literatura de língua estrangeira, mas particularmente com a literatura de língua inglesa, né. A minha fala hoje, então, vai estar dividida em 3 momentos. Eu primeiro trabalhar um pouquinho com a relação entre a literatura e a viagem, a ideia de viagem como talvez metáfora, como talvez motivo, né, do fazer literário, como objeto de escrita, né? E eu também aquilo pelo que a gente entende de viagem enquanto gênero literário, como tentar entender as narrativas de viagem, a literatura de viagem enquanto gênero literário, e aí também vou falar um pouquinho sobre abordagens críticas sobre a literatura de viagem, tá? Essa apresentação ela vai ter como base o texto de Tim Youngs, que é um livro intitulado The Cambridge Redaction
Travel Writing, que é uma compilação de textos críticos do Tim Youngs sobre a literatura de viagem dentro, principalmente, de um contexto da literatura de língua inglesa. Tá? E também algumas outras reflexões que eu fui fazendo ao longo dos anos durante esse meu interesse, né, durante a minha pesquisa, ao longo dos anos, desde o meu doutorado, quando eu comecei a entrar mais a fundo na relação da literatura e da viagem. Então, para começar, vou passar para o próximo slide. Ops, passei demais. Aqui. Só para a gente começar a refletir, então, um pouquinho sobre essa relação entre a viagem e a literatura, né? Eu coloquei essa citação aqui do Peter Hume e do Tim Youngs, que fala sobre a escrita de viagem, ou os atos de viajar e escrever, como estando sempre intimamente conectados, né? A ideia de escrever e viajar. E as histórias de viajantes são tão conhecidas quanto a própria ficção. Então, se a gente for pensar um pouquinho sobre a literatura, né, durante muitos anos a gente percebe essa relação, se a gente for pensar, por exemplo, na Odisseia, né, ou na Divina Comédia de Dante, ou no próprio Dom Quixote, ou Robinson Crusoe, ou nas Gulliver's Travels, tem muitos e muitos exemplos dentro da literatura que vão nos mostrar essa relação entre a viagem e a escrita, né, e a viagem como temática dentro da literatura, né. Então, e também como prática cultural, o ato de viajar também tem sido visto como uma atividade inspiradora. Então, muitas vezes é um motivo, muitas vezes é uma inspiração, né, que talvez ampliaria as nossas mentes, serviria como prática educacional, nos ensinando sobre outras culturas. E muitas vezes também, como sugere Hume e Youngs, é uma atividade que confere status. Então, a gente sabe que muitas vezes, né, no passado, isso foi muito forte, continua sendo em alguns momentos, quando muitos jovens, né, no século XIX, muitas vezes saíam a viagem para a Europa como uma forma de digamos assim, uma parte da sua formação educacional. E muitas vezes a gente vê isso ainda hoje em dia, né, pessoas dizendo, vamos tirar um ano para viajar, para conhecer, para entender o mundo a partir da viagem, né. E muitas vezes também, nas nossas idas e vindas, e a gente não precisa pensar a viagem aqui como algo que nos leva para tão distante da nossa casa, mas talvez pensar também a viagem para ter lugares onde a gente vai viajar de férias, por exemplo, as nossas idas e vindas vão deixando rastros textuais que são produzidos. E são esses rastros textuais que, de uma certa forma, me interessam, né, dentro do entendimento da literatura de viagem e do estudo das narrativas de viagem, mas também entender como é que a gente, digamos assim, aborda esses rastros textuais e quais eles são, né? Então, eu coloquei aqui no próximo slide 2 exemplos, tá, de rastros textuais, um mais ou menos do meu tempo, que quando eu comecei muitas vezes a viajar, o que eu mandava cartão postal, que talvez hoje seja uma prática que eu não sei se já é ainda tão utilizada, né? Mas um dos rastros textuais eram os cartões postais que a gente mandava. Muitas vezes tinha uma foto do lugar onde a gente estava visitando e a gente escrevia alguma coisinha sobre a viagem, né? E é interessante pensar que o postal, muitas vezes, ele já representava lugares, alguns marcos, né? Digamos, geográficos daquele lugar que você estava viajando, para onde você tinha viajado, né? Já é uma percepção daquele lugar, né? E da tua escolha de escolher aquele postal. E hoje em dia a gente tem um outro, digamos assim, rastro, que é o que a gente produz quando a gente viaja, fazer os nossos selfies, né? Então, eu coloquei aqui uma foto que até foi usada no cartaz da palestra hoje, e para a gente pensar o selfie como uma expressão, né, das nossas, como uma prática cultural, como uma expressão da nossa prática de viajar. Claro que o selfie não é só tirado nesse contexto, mas muitas vezes, quando tira o selfie, quais seriam as narrativas atrás dele selfie, né? O que eu estou mostrando por trás, né? É um dos marcos culturais do lugar onde eu estou viajando, ou é uma tentativa de dizer, eu estou aqui, né? Essa sou eu estou participando desse momento, né? É um fragmento também do eu, é um fragmento do viajante, porque muitas vezes a gente no selfie se vê pequenininho ali, né, em relação ao todo.
E também a gente vê um pedacinho do local como um todo, aquele pedacinho que vai sair na foto, né? Então, ultimamente, esses rastros textuais têm sido deixados também de forma eletrônica, seja no Facebook, né, seja em outras mídias eletrônicas, Twitter, etc. E a partir desse momento, nós vamos construindo aquilo que a gente pode dizer as nossas próprias cartografias, né? Nós vamos mapeando o mundo de acordo com os nossos itinerários, os itinerários que nós vamos escolhendo a partir do momento que a gente decide se colocar no mundo, né, em relação à relógio. Então, eu estava falando sobre, inclusive esse slide que vocês estão enxergando, justamente sobre essa ideia de rastro textual que nós deixamos quando viajamos, né, quando nós nos deslocamos para novos lugares. E, então, muitas vezes nós fazemos, como antes fazíamos os postais, hoje nós fazemos os selfies, né? E nesses selfies nós colocamos um pouquinho da gente, né, e já mostramos um pouco dessa relação entre o eu e o outro, nós, o eu e o local viajado, né, o viajante e o local viajado. E é interessante que nesses rastros a nossa identidade acaba aparecendo juntamente com a identidade do outro, e a nossa identidade geralmente está no plano da frente, né, está no primeiro plano da foto. Então, essa relação eu acho muito interessante, a gente pode manter isso na nossa mente durante a apresentação para pensar um pouquinho a relação do viajante, daquilo que ela e ele escrevem, né, durante as suas viagens. E essa relação das nossas cartografias, né, a forma como nós reconstruímos as nossas identidades através dessas cartografias pessoais que nós fazemos mapeando o mundo de acordo com os nossos itinerários, né. Então, com essas questões em mente, eu vou propor aqui que a gente faça uma reflexão sobre duas outras imagens relativas à viagem, para que a gente possa pensar um pouquinho mais nessa ligação entre o viajar e o escrever, o deixar rastros textuais a partir daquilo da nossa experiência de deslocamento. Tá? Então, para pensar um pouquinho sobre essa problemática, eu vou colocar aqui esse outro slide. Um minutinho, se aparece. E essa imagem que vocês estão vendo, até se vocês quiserem ampliar a imagem na tela de vocês, é uma pequena charge, né, de Isaiah Cohen, né, que é um cartunista, e ele fez essa imagem intitulada Travel Writing, né, e eu acho uma imagem interessante para a gente refletir sobre o conceito, né, de literatura de viagem, o que está envolvido na literatura. E se vocês puderem perceber, né, muitos de nós automaticamente vão relacionar essa imagem com os exploradores, né, que muitas vezes viajavam nas florestas, quem sabe alguns de nós até vão lembrar do Indiana Jones, né, e como que essa imagem da exploração, da exploração no sentido de exploration, quando os viajantes vão para dentro da floresta, para lugares distantes e vão desbravar, né, esses mundos novos que eles encontram, e ao mesmo tempo, esse descobrir, esse viajar, ele está automaticamente ligado com o criar o outro. Então, o viajante, de uma certa forma, ou a viajante, vai criar esse mundo pelo qual ele está viajando. E nessa imagem, a gente tem, por exemplo, a imagem da mão, né, que talvez nos remeta para alguns viajantes no passado que viajariam em cima de elefantes, né, e a gente poderia pensar aqui, por exemplo, na relação do Império, dos viajantes do Império Britânico, né, desbravando o mundo que eles estavam não só descobrindo, mas tomando conta, né, se apropriando desse mundo, e a partir desse momento, escrevendo sobre o mundo. Então, a trilha que eles fazem na floresta é uma trilha de escrita, né, esse rastro textual vai ser deixado ali, aquela marca vai ser muito importante para o futuro, né. E a outra imagem, então, que eu vou mostrar para vocês, é uma imagem, uma pintura,
intitulada The Vagabond, que foi feita por Remédios Varo, em 1958. Até se vocês quiserem também aumentar um pouquinho a imagem na câmera, é uma outra imagem para a gente pensar um pouquinho a relação do viajante ou da viajante na estrada, né? Dessa relação da pessoa na estrada. Remédios Varo foi uma artista espanhola. Ela nasceu na Espanha em 1908 e desde pequena, desde a adolescência, ela já começou a ter uma carreira muito ligada às artes plásticas e um treinamento muito rigoroso dentro das artes plásticas. E ela, mais adiante, na sua vida, a partir de 1937, ela vai para a França e ela acaba se ligando muito à escola surrealista, né? E com a Segunda Guerra Mundial, ela se vê obrigada a fugir da Europa e se exila no México, e lá ela viveu todo o resto da sua vida, desde 1941 até 1963. Ela viveu na Cidade do México. E foi na Cidade do México que ela produziu grande parte das suas obras, bastante influenciada, né, pelo surrealismo. E é interessante pensar, então, que a viagem para Varo, por exemplo, para essa artista plástica particularmente, é uma viagem que foi, de uma certa forma, forçada, né? Ela saiu da Europa fugindo da guerra, né? E uma das críticas da obra de Varo, a Janet Kaplan, ela sugere que a Varo desenvolveu uma imagem da jornada como uma metáfora central do seu trabalho, mas transformando a ideia da viagem por necessidade ou por motivos de força maior como um símbolo pessoal. E a Varo também, em muitas imagens que ela construiu, ela explorava os paradoxos da ideia do deslocamento, da jornada, da viagem, né? E essa obra em particular, The Vagabond, né, e é interessante a gente pensar no título, não necessariamente, porque a palavra vagabundo, digamos assim, no português brasileiro, ela tem uma conotação pejorativa. Nem sempre essa é a mesma conotação até para o próprio inglês. Talvez seria mais uma tradução para a ideia de andarilho, né, da pessoa que é andarilho, que não tem paradeiro, digamos assim, né? Mas é interessante pensar nessa imagem e o que ela está representando aqui, né? O que a gente vê desse andarilho, digamos assim. E aí, uma das características da Varo, da obra de Remédios Varo, era criar esses veículos, né, digamos assim, que propiciavam a mobilidade dos seus sujeitos. E a gente vê que, no caso dessa imagem, o veículo, digamos assim, está ligado à roupa da pessoa, ou às vezes até ao seu próprio corpo, né? No caso desse viajante aqui, o veículo está conectado com a roupa, né? E também a gente pode prestar atenção que, ao mesmo tempo que esse viajante está em um local, digamos, até de uma certa forma escuro, ou está se desbravando, digamos assim, também tem essa imagem da floresta, né, digamos, ao mesmo tempo existem traços de domesticidade, algo mais doméstico dentro dessa imagem. A gente prestar atenção, por exemplo, na roupa desse viajante como sendo quase que uma casa, né, uma pequena casa, que tem a janela, né, a gente tem alguns quadrinhos na parede, a gente tem até uma florzinha, um potinho de flor ali, né? Um vasinho de flor, desculpa. Então, assim, tem essa relação entre o doméstico e o que está fora de si, né? Aquele outro. E nessa imagem é interessante que o doméstico é aquele que fica mais à vista, né? E Remédios Varo, quando falou dessa imagem, ela, né, numa entrevista, ela sugere que o design da roupa dessa pessoa, desse viajante, desse andarilho, é um design de uma roupa para um andarilho, mas é para um andarilho que não é libertado, unliberated, que não está liberado, digamos assim, daquilo que a gente carrega com a gente, das nossas bagagens quando a gente está na estrada. Então, também achei que seria uma imagem interessante para nós pensarmos essa relação entre o eu e o outro, né, sobre a nossa identidade enquanto andarilhos, enquanto viajantes na estrada, né. Então, pensando um pouquinho sobre a ideia de rastros textuais, nós poderíamos pensar a literatura de viagem enquanto essa variedade de textos que são produzidos a partir da viagem, né? Seja uma carta, né? Sejam cartas escritas por viajantes, sejam seus diários. Muitos anos
atrás ainda a gente tinha aquilo que a gente chamava de diário de bordo, né, dos viajantes que estavam viajando no navio. A gente teria os travel logs, que eram, de uma certa forma, aquilo que eles colocariam diariamente, né, nos seus escritos sobre o que estava acontecendo, o que eles estavam vendo, né. A gente poderia pensar a narrativa de viagem como uma narrativa que conta uma experiência, então poderia ser o que a gente chama de uma narrativa ligada ao memoir, né, aquilo que a narrativa que fala um pouquinho sobre uma experiência de vida pessoal do viajante, né, e que vai sendo reconstruída depois da viagem ou durante a viagem, né. Então, para pensarmos esses diferentes rastros que a gente vai deixando, como que nós vamos entender a viagem enquanto gênero textual, né. Eu coloquei aqui no próximo slide um pouquinho dessa ideia sobre a viagem enquanto gênero. Como entender, né, a viagem enquanto gênero? E muitos críticos e teóricos da literatura de viagem vão justamente sugerir que é muito difícil a gente conseguir definir o gênero literatura de viagem, né? O próprio Tim Youngs vai sugerir que nenhuma discussão sobre literatura de viagem seria completa sem que críticos comentassem sobre a dificuldade em determinar seu objeto de estudo, né? O que é a literatura de viagem e como estudá-lo, né? E muita dessa dificuldade, grande parte dessa dificuldade, vem justamente dessa relação das narrativas de viagem com outros gêneros textuais, né? Ela está diretamente ligada à escrita de si, que seriam justamente os diários, os memoirs, as cartas, né? Etnografias, né, que seriam, por exemplo, dentro da área da antropologia, muitos antropólogos e pesquisadores vão escrever em estudos etnográficos, né, sobre comunidades que eles visitam, então, narrativas de expedições descritivas, né, sobre essas comunidades, poderiam ser ensaios, contos, etc. Então, a literatura de viagem, ela abarca uma variedade de textos, né, e muitas vezes a dificuldade de se entender o que é a literatura de viagem vem dessa relação, né, e ela também tem uma relação intrínseca com a literatura, já que o motivo da viagem, como nós falamos no início da apresentação, ela vem ela está presente no nosso imaginário literário, né, então para autores, por exemplo, como Peter Hume e Tim Youngs, é extremamente necessário separar a viagem imaginada do relato ou da reconstrução de viagens que foram materializadas, daquelas que foram realmente vividas, né? Para que a gente consiga entender um pouquinho da viagem, da literatura de viagem enquanto gênero. Mas, ao mesmo tempo, pensar que a narrativa de viagem está atrelada a uma viagem que realmente aconteceu, traz essa relação até um pouco paradoxal, porque a gente vai pensar assim, como separar então o relato daquilo que é vivido do imaginado, se ambas construções vão recorrer à reconstrução textual, né, ao uso da palavra, ao uso do texto, ao uso da imaginação, do imaginário, né. Demorando um pouquinho para carregar o slide, né. Esse limite entre fato e ficção, muitas vezes, é o que, de uma certa forma, cria essa tensão dentro do gênero da literatura de viagem. É como separar a experiência vivida da imaginada, se quando estamos recontando essa experiência, muitas vezes nós vamos estar imaginando essa experiência também, né? Mas muitos críticos da literatura de viagem vão justamente focar, né, nos seus estudos, na literatura de viagem que vai ter por base uma jornada que realmente aconteceu e que está sendo narrada em primeira pessoa por uma ou por um narrador, né, que viveu aquela experiência sendo descrita. Então, grande parte da literatura de viagem que é estudada, ela não está sendo contada a história de uma outra pessoa, né, a própria narradora, o próprio narrador está contando a sua própria história, né. Essa é um caminho para se estudar a literatura de viagem, né. Uma outra crítica da literatura de viagem, de Anne Bourne, sugere ainda que a literatura de viagem não é um gênero, mas um termo coletivo,
por uma variedade de textos cujo tema principal é a viagem, né? Então, vários teóricos vão tentar chegar a uma definição do que é literatura de viagem para poder estabelecer as suas relações com o texto, né, com os textos que eles estão estudando. Aí, uma outra possibilidade também poderia ser pensar que a literatura de viagem abarcaria reconstruções imaginativas ou poéticas da experiência da viagem, ou do deslocamento geográfico, feita por escritoras, por escritores que temporariamente embarcam em uma jornada ou se deslocam de seus locais de origem, seus lares. Tal deslocamento é muitas vezes mais um movimento interno do que externo. Então, esse é um ponto também que é muitas vezes discutido dentro da crítica literária sobre literatura de viagem. Essa viagem, ela é temporária, se uma pessoa se muda para determinado lugar e fica vivendo lá sua vida inteira, a gente ainda consideraria seus escritos literatura de viagem. Muitos críticos vão, de uma certa forma, tentar entender a relação do viajante com o local, a partir do momento que a pessoa, digamos assim, se identifica com aquela cultura e passa a viver de acordo com aquele local, ou se sente ainda um outsider, né? Então, todas essas, digamos assim, todos esses traços vão influenciar no entendimento daquela narrativa, né, da narrativa de viagem. Tá? Uma outra questão também a ser colocada seria pensar na viagem e nessas narrativas de viagem com os seus momentos históricos, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, desde Colombo, até anteriormente, a Pero Vaz de Caminha, e todos esses narradores, né, do descobrimento do Novo Mundo, criavam, né, suas narrativas, os seus textos que foram considerados documentos históricos a partir de uma experiência de deslocamento, né, e também criaram seus mundos. Então, quando a gente vai, por exemplo, a partir de 2 décadas ou 3 décadas atrás, muitos críticos e teóricos dos estudos literários e dos estudos culturais começaram a repensar a importância e o papel da literatura de viagem como crítica cultural, né? E Mary Campbell, por exemplo, ela vai falar sobre a importância de publicações como Orientalismo, né, do Edward Said, que foi publicado já em 78, a importância de publicações como essa para que se tivesse um interesse renovado na temática da viagem, né, porque muitas vezes antes elas eram desconsideradas como literatura, né, vistos como textos menores. E a gente sabe, por exemplo, as colegas e críticos literários que estudam textos produzidos por escritores como cartas, autobiografias, memórias, muitas vezes eles eram considerados textos menores, de não tanto valor literário. Mas a partir do momento que se pensou na importância que esses relatos tinham para o nosso entendimento das representações culturais que eles continham, se teve um interesse renovado na literatura de viagem, né? Justamente porque esses textos eram resultados de expedições coloniais e pós-coloniais. E esse interesse, então, tomou novas dimensões e recebeu perspectivas acadêmicas, né? E se a gente pensar, por exemplo, quando Said escreve o Orientalismo, ele vai justamente mostrar essa relação muito forte entre a viagem, a representação e o império, né, o colonialismo. Então, isso ficou muito forte dentro dos estudos pós-coloniais depois, né, como viajantes relatavam esse outro através de suas próprias lentes, tentando, muitas vezes, separar, né, as diferenças culturais que eles encontravam, reafirmando as suas próprias identidades enquanto melhores ou superiores, né. Então, os estudos pós-coloniais vêm mostrar isso dentro da literatura de viagem, né. E é interessante também pensar que o orientalismo trouxe um livro de Said, né, também veio mostrar que muitas narrativas de viagem, elas estavam influenciadas por representações culturais que esses viajantes tinham encontrado anteriormente, né. Então, por exemplo, quando a gente pensa em relatos do que a gente chamou no passado do descobrimento, relatos de Colombo, relatos de Pero Vaz de Caminha, esses relatos,
do Novo Mundo, eles estavam atrelados a relatos anteriores de viajantes que tinham viajado já, antes deles, em outros lugares do mundo. Então, eles tentavam relacionar aquilo que eles estavam vendo com textos anteriores, né, que já tinham descrito, digamos assim, outras viagens em outras partes do mundo, né. Então, essas representações culturais que eles encontravam anteriormente, de uma certa forma, a gente pode pensar que quando nós nos deslocamos, quando um viajante se desloca, ele já carrega uma ideia do outro antes mesmo de chegar nesse lugar, né? Se eu saio de Porto Alegre para Florianópolis, se nunca ter ido para Florianópolis, talvez eu já carregue comigo uma imagem desse local que vai estar, que vai se, digamos assim, essa imagem ela vai ser contestada se eu chegar lá e ver que a minha imagem não tem nada a ver com aquilo que eu pensava, ou se quando eu chegar lá eu vou me deparar com uma realidade que é parecida com aquilo que eu já tinha imaginado daquele local, né? E a gente muitas vezes não se dá conta dessa relação. Eu queria só contar aqui brevemente um exemplo dessa relação, quando eu tenho 2 filhos, né, a Marina e o Luiz. O Luiz hoje tem 8 anos, e quando nós viemos a primeira vez com eles para o Canadá, ele tinha de 3 para 4, né, ele era bem pequenininho, e eu vim fazer o pós-doc aqui, né, então nós viemos para passar 1 ano e eles vieram conosco. E aí, então, nessa transição, nós estávamos preparando eles para o que eles encontrariam no Canadá, né, como é que seria essa experiência de chegar num país diferente, com falantes de língua inglesa, como é que eles iam se encontrar nesse lugar. E muitas vezes nós descrevíamos o Canadá como um lugar que era frio, que o inverno era muito longo, que a gente teria que usar roupas muito quentes, enfim. E eu lembro que nós chegamos no Canadá quando era final de agosto, a primeira vez que nós viemos. Não, desculpa, início de agosto. Pleno verão, era assim, quente. Nós saímos do aeroporto em Toronto, as crianças super felizes, chegamos, e eu lembro de Luiz Felipe dizer assim, peraí, onde está o frio? Cadê o frio? Cadê a neve? Ele tinha certeza que ele chegaria no lugar que traria para ele a neve imediatamente, ele ia sair do aeroporto e ia chegar. Então, essa é uma anedota que eu estou contando para vocês, para a gente pensar um pouquinho, claro que isso é algo pontual, pequeno, mas como que muitas vezes essas imagens que nós carregamos de outros viajantes que já tiveram em determinados espaços, como essas imagens vão influenciar a nossa percepção daquele local, né? Então, quando o orientalismo é publicado, isso fica mais evidente, né? E então os estudos críticos da literatura de viagem vão tomar por base essa bagagem cultural que nós carregamos e que vai influenciar a nossa percepção do outro, né? Uma outra breve citação que eu queria trazer aqui para vocês é da Sarah Wheeler e da Deborah, que está no slide na tela. Elas chamam, por exemplo, a atenção ao ímpeto contemporâneo que nós temos de focarmos mais de não focarmos mais somente no estudo do que vemos, né, se a gente pensar na literatura de viagem como descrevendo um outro local, né, uma outra experiência de vida, mas não somente no estudo do que vemos, mas de como vemos. Então, essa subjetividade dos viajantes, da forma como esses viajantes vão perceber o local viajado, né, para onde eles estão viajando. Então, esse como vemos se torna bastante importante também dentro dos estudos críticos sobre a literatura de viagem. E também foi um dos grandes motivadores de pesquisa, e aqui eu estou pensando especificamente, por exemplo, na minha pesquisa sobre os estudos da viagem, o como vemos, quais são as estratégias de representação usadas por escritores e escritoras quando essas escritoras se deparam com uma nova realidade cultural, quando elas se deslocam geograficamente para novos locais e tentam escrever sobre essa jornada. E aqui eu trouxe só 3 exemplos das escritoras com as quais eu trabalhei na minha tese, né? Elizabeth Bishop, Vicky Page e Jen Cohen. Elizabeth Bishop, como muitos de vocês já devem saber, morou no Brasil por muitos anos, né? Em Petrópolis e também no Rio de Janeiro. A Elizabeth Bishop, nascida nos Estados Unidos, ela teve uma parte de sua infância
em Nova Escócia, no Canadá, né? E ela se considerava uma viajante, ela não parava muito em lugares, assim, e escrevia bastante sobre essa experiência de deslocamento. A P.K. Page é uma escritora canadense, né, que também morou no Brasil, também na época dos anos 50, né, apesar de que Bishop vai ficar bem mais, ela começa nos 50 e vai até início dos anos 70, né, quando ela a última vez veio para o Brasil, e P.K. Page ficou no Brasil só 2 anos, ela veio como esposa de um diplomata canadense, né, então ela veio em função das atividades do marido, né, para o Brasil, e morou no Rio de Janeiro. E Jen Cohn é uma escritora um pouco mais contemporânea, começou a escrever no final dos anos 70 e ainda está publicando, né, e também é uma poetisa canadense, que em muitas das suas obras, em muitas das suas poesias, vai trabalhar com a relação entre o deslocamento geográfico e a representação. E ela também teve uma experiência, ela vem muito no Brasil, né, tem uma experiência, um apreço pelo Brasil, e escreve bastante sobre a poesia, em sua poesia sobre o Brasil, e ela tem uma trajetória interessante, porque além de poetisa, ela é bióloga, então o seu trabalho como pesquisadora é dentro da área da biologia, que foi o grande motivador para suas vindas para a América do Sul e também para o Brasil. Ela viajou bastante na Amazônia, e em alguns outros lugares do Brasil também. Então, só para dar um exemplo sobre essa ambivalência do gênero e como é difícil muitas vezes nós entendermos o gênero da literatura de viagem, a minha abordagem dentro da tese, digamos assim, trabalhou com a poesia dessas 3 escritoras e as representações que elas fizeram do Brasil dentro da sua escrita, né, dentro das suas construções poéticas. Muitos críticos da literatura de viagem, né, vão pensar, né, talvez questionar, mas por que a literatura de viagem? Isso não é necessariamente literatura de viagem, porque elas estão escrevendo poesia, né? Então, esse encontro com o outro não é necessariamente uma narrativa sobre a experiência delas enquanto viajantes no Brasil, né? Mas eu tomei por base, digamos assim, essa pequena citação que eu coloquei aqui para vocês de uma poetisa chamada Beatriz Badic, ela que é americana, e ela diz, então eu tomei por base que as 3 poetisas, a Bishop, a Page e a Cohn, poderiam ser definidas como um tipo de escritoras de viagem, né, o que Beatriz Badic chama de travel writers of sorts, que é um termo usado por Beatriz Badic, pois ela sugere que os poetas são viajantes literalmente ou metaforicamente, pois viajamos pelas palavras para descobrir novos mundos, viajamos pelo mundo para criar novas palavras. Então, eu tentei, digamos assim, buscar na minha tese uma forma de discutir as representações, né, as estratégias de representações dessas 3 poetisas em relação à experiência da viagem, como um todo, e particularmente das experiências delas no Brasil. E me interessava muito essa ideia do como vemos, né, principalmente levando em consideração a dificuldade que muitas que elas tiveram, né, em escrever sobre esse outro. Tanto Elizabeth Bishop como P.K. Page passaram por um momento de, digamos assim, writer's block, elas não conseguiam escrever aqui no Brasil, pararam de escrever, né, e falavam sobre isso nas suas cartas, escreviam cartas e escreviam diários, mas a escrita formal da poesia demorou para que elas conseguissem retomar, e tiveram bastante dificuldade de escrever sobre a experiência no Brasil, né? Então, me interessou muito essa questão da subjetividade da viajante, e a forma como a viagem desestabilizava esses sujeitos viajantes, essas 3 mulheres que se deslocaram, né, dentro das Américas, e com um viés em especial sobre o Brasil. E eu vou trazer aqui agora 2 pequenas citações da P.K. Page, dessa poetisa canadense, onde ela fala um pouquinho sobre essas imagens do viajar, que muitas vezes a gente pensa que a viagem ela vai ser
vai nos iluminar, vai nos trazer uma experiência grandiosa, educacional, vai abrir o mundo, mas muitas vezes essa experiência vai justamente questionar o nosso entendimento de quem somos e vai desestabilizar o nosso centro, né? Então, no ensaio Questions and Images, que ela publica pela primeira vez em 1969, P.K. Page vai refletir sobre suas experiências morando em lugares diferentes nas Américas, né? E ela abre, então, esse ensaio dizendo: os últimos 10 anos cobrem 3 lugares e fases distintas na minha vida: Brasil, México e Canadá, nessa ordem, todos países do Novo Mundo. E aqui ela já estabelece, então, essa ligação do viajante como redescobridor, né, desse novo mundo, já tomando por base essa percepção das Américas como novo mundo, dos outros rastros textuais já deixados anteriormente, né. E ela também vai falar nesse ensaio, não necessariamente desses outros culturais, digamos assim, das imagens do Brasil, das imagens do México, mas ela vai falar bastante sobre a forma como os encontros e as descobertas nesses lugares trouxeram uma certa desestabilização do seu entendimento, da sua identidade, né? Então, após refletir sobre os encontros e descobertas inesperados ao morar em países como o México e o Brasil, nesse ensaio, Page também reflete sobre o choque que sentiu ao retornar para o seu país natal. Então, ela vai falar bastante sobre o choque cultural de quando ela voltou para o Canadá, né, depois de ter morado em diferentes lugares por alguns anos, né. Então, ela sugere: a pessoa volta diferente, para um lugar diferente, enganada pela crença de que nada mudou. Mesmo assim, grata pelos choques. O processo de condicionamento que faz com que a camada viva vire um fóssil foi pego pelo terremoto. O que foi enterrado ficou exposto. Então, aqui é uma breve citação do momento de, digamos assim, de entendimento, de revelação aqui para P.K. Page, de que quando ela retorna para o seu país de origem, ela foi transformada pela experiência da viagem. E aquilo que parecia tão natural para ela, enquanto canadense, dentro da sua experiência, vivendo no Canadá, se torna novo, se torna estranho, né? Não necessariamente foi o país que mudou, mas a viajante mudou, né? E esses choques fazem aquilo que ela diz aqui, que essas camadas interiores da nossa subjetividade sejam expostas, né? O que foi enterrado ficou exposto, né? Então, esse é um outro viés também que a gente pode tomar, um outro caminho que a gente pode tomar para entender um pouquinho essas narrativas de viagem. Pensando também um pouquinho, só vou abrir aqui o slide, nessa questão da ambivalência da viagem, esse outro slide que eu estou mostrando aqui para vocês é relacionado com as problemáticas e ambivalências do gênero. E quando nós falamos da viagem, parece que é uma prática cultural extremamente aceita, né? Mas nós nos damos conta que muitas vezes nós temos que atravessar fronteiras que não são facilmente atravessadas, né? E como a gente pode perceber nas imagens que eu coloquei aqui para vocês, seria pensar no fato de que nem todos nós temos um passaporte, nem todos nós temos um visto, né, para poder viajar para outro lugar. Então, essas fronteiras, elas são controladas, né, elas são controladas, quem entra, quem sai, há um controle, né, sobre isso também, e muitas vezes, então, ao se pensar viagem, a gente tem essa tendência a fazer uma exaltação da mobilidade, uma celebração da mobilidade, sem nos dar conta que essa mobilidade, ela vai ser algo que está próximo de muitos, mas que ela não é experienciada da mesma forma, porque nem todos vão ter esse mesmo acesso à estrada,
né? Nem todos vão poder necessariamente desfrutar desse cruzamento de fronteiras, desses deslocamentos culturais, né? Já em 1993, Janet Wolff, em um artigo intitulado On the Road Again, novamente na estrada, metáforas da viagem na crítica cultural, chama atenção para a ambivalência do discurso da viagem, pois seu foco no deslocamento e na mobilidade tende a abafar as vozes daqueles que não têm acesso a esses mesmos deslocamentos, né? Então, para Wolff, justamente, ela vai dizer que, mesmo dentro da teoria, a terminologia que nós usamos dentro da teoria contemporânea, de muitas vezes usamos palavras como nômade, mapas, viagem, geralmente esses termos, o problema com esses termos é que nem sempre eles localizam os viajantes, né? Isso gera movimentos livres e sem um destino preciso. Mas, muitas vezes, nós somos fixados, sim, quando nós temos que aplicar para um visto, né? Toda a nossa trajetória até esse presente momento é revisitada, né, revisitada pelas autoridades que vão decidir se nós podemos ou não receber aquele visto. Então, nós estamos, de uma certa forma, novamente fixados. Há uma, digamos assim, uma nova criação de fronteira do eu e do outro, do observador e do observado, né? Nem todos nós temos o mesmo acesso à estrada, né? E uma outra forma de se pensar nesse acesso seria, talvez, pensar na questão de gênero, né? Por exemplo, quando temos imagens de viajantes, muitas vezes essas imagens, as primeiras imagens que vêm no nosso imaginário, seriam relacionadas a viajantes homens, né? E muitas escritoras contemporâneas que trabalham com literatura de viagem, ou que trabalham a viagem em suas temáticas dentro da literatura, vão justamente tentar desafiar a ideia do viajante como um viajante masculino, mas mostrar também e recuperar a experiência da viagem de mulheres no passado e no presente, né? A Mary Morris é uma escritora americana que escreveu, em 1987, ela publica um livro intitulado Nada a Declarar, né, Memórias de uma Mulher Viajando Sozinha, e ela aqui conta aqui a experiência dela como americana, estadunidense, saindo dos Estados Unidos e indo morar um tempo no México, né, e nessa narrativa, então, ela vai explorar questões de gênero e o fato de ela estar viajando sozinha dentro do México como mulher, né. Ela também participou de algumas antologias, como editora de antologia, como escritora, né, contribuindo nas antologias, e um dos livros que ela editou é o livro The Virago Book of Women Travelers, de 2003, e nesse livro ela tem um ensaio, onde ela vai dizer, por exemplo, ela vai recuperar uma imagem que o escritor americano John Gardner uma vez usou, né, que ele disse que há somente 2 enredos em toda a literatura. Ou você parte para uma viagem, para uma jornada, ou o estrangeiro vem até você, até a cidade onde você está. E a Mary Morris vai dizer, então, que já que a partida por tantos anos foi negada às mulheres, somente um enredo restava, que era esperar pelo estrangeiro na sua cidade, né? Então, isso é uma das formas que ela tem de, na verdade, contestar a ideia de que as mulheres muitas vezes não viajavam, né, ou que não existia narrativa de viagem das mulheres. Então, ela vai buscar, nessa antologia, resgatar essas narrativas na história, né. Então, esse é um trabalho que também está sendo feito de estudos da literatura de viagem, digamos assim, essa recuperação histórica das narrativas de mulheres, né, e como que elas, de uma certa forma, trabalham, quais são as estratégias de representação que muitas dessas mulheres vão utilizar, né, nas suas representações culturais. Uma outra forma de se desafiar a viagem é pensar a viagem não só como uma prática contemporânea, e nem só como uma prática ocidental, porque muitas vezes quando a gente pensa na viagem, a gente pensa ali tomando um ônibus, pegando um avião, etc., né, com uma prática contemporânea, com uma prática ocidental. E eu trouxe aqui um exemplo também de uma escritora canadense, uma escritora indígena canadense, é um ensaio intitulado Dance the Curves, né, Dançando as Curvas. O nome dela é Waseyasen Christine Sai,
E ela vai mostrar nesse ensaio a relação da sua experiência enquanto mulher Anishinaabe, né, aqui no Canadá, e a relação enquanto mulher Anishinaabe, a sua, digamos assim, bagagem histórica, e a relação dessa bagagem da cultura Anishinaabe com a viagem. E ela começa dizendo: estou procurando por uma palavra em Anishinaabe, para viajar, como em nós viajamos. Estamos nos preparando para viajar, ou estaremos viajando. Este esforço da busca pela palavra é importante, porque viajar é um dos muitos elementos significativos da Anishinaabe Wisdom, que em uma tradução informal para o inglês, se refere a todos os elementos que compõem o jeito de ser Anishinaabe. Viajar é tão Anishinaabe. Viajar também sempre foi um elemento importante de ser Anishinaabe Ikoi, ou seja, mulher Anishinaabe. Historicamente, viajar nos manteve vivos enquanto nos deslocávamos na Turtle Island, vindos do leste, fazendo nosso novo território dentro da região dos Grandes Lagos. Aqui viajávamos de forma sazonal para o sustento e prosperidade da vida. Acampamentos de inverno, plantações de arroz, florestas de plátano, pescarias de verão. Ligada à viagem e ao acampamento estava a troca, o exchange. A troca política, material, social, ideológica, etc. Então, esse é um ensaio que a SAI publicou nessa antologia chamada Esse Lugar é um Estrangeiro, This Place is Stranger, Canadian Women Traveling Alone, Mulheres Canadenses Viajando Sozinhas. É uma edição, uma coletânea de ensaios de mulheres canadenses de vários backgrounds, e eu achei muito interessante trazer a perspectiva da Christine Tsai aqui, justamente para a gente desafiar um pouco esse legado histórico da viagem como sendo algo, uma prática ocidental, digamos assim, né? Então, ela vai mostrar como a viagem é parte da própria cultura Anishinaabe, né? Isso seria também uma das formas que a gente poderia ter de entender um pouquinho mais sobre a literatura de viagem, que tipos de abordagem nós poderíamos ter, né, na literatura. E agora, mais ou menos para encerrando a palestra, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da ambivalência do gênero, né, porque desde que vocês devem ter percebido já desde o início da palestra, há essa relação, né, paradoxal da viagem do sujeito, do eu, viajante, com o local viajado, né, e dessa relação de como muitas vezes existe nos relatos da viagem, muitas vezes eles são vistos como relatos que vão inevitavelmente construir um outro cultural, e ao construir, muitas vezes vai criar relações de poder, relações de gênero que podem sim ser vistas como etnocêntricas, né? Então, críticos como Patrick Holland e Graham Hugan, por exemplo, ou Renata Wasserman e Sandra Almeida, analisam de que forma narrativas de viagem trazem à tona contradições fundamentais e insolúveis, já que ao mesmo tempo confirmam e desestabilizam o eu, o self, né? Vai confirmar, sim, eu sou brasileira, eu me sinto mais brasileira no Canadá do que eu sou no Brasil, ou vai desestabilizar o meu entendimento do eu, né? Em outras palavras, também, ao mesmo tempo, perpetuam o etnocentrismo e possibilitam ao viajante uma releitura da sua subjetividade. Então, será que a literatura de viagem inevitavelmente vai estar corroborando essas relações de poder sempre, né, criando um discurso binário, né, entre o eu e o outro, o colonizador, o colonizado, o observador e o observado? Talvez uma das formas de se ler tal ambivalência seria justamente voltando ao que James Clifford chamou de mácula histórica do discurso da viagem, já que tal discurso está inevitavelmente associado a questões de gênero, raça, classe, etc. Então, através de uma reapropriação desses momentos de instabilidade ou ambivalência presentes nesse discurso de imaculado, que podemos perceber de que forma escritores viajantes reconstroem esse legado histórico desse mesmo discurso da viagem. Então, muitas vezes, nesses momentos de questionamento, de estabilização, do entendimento
de que o eu na estrada, além de estar observando, está também sendo observado, né? Alguns escritores que narram a viagem vão trabalhar essa questão. A partir dessa desestabilização, muitas vezes a gente pode ver como alguns desses narradores, dessas narradoras da viagem, vão tentar reconstruir esse legado histórico e talvez trazer uma nova perspectiva aos encontros culturais, né? Então, essa seria uma das formas de se pensar, talvez, a ambivalência, né? E essa ambivalência também talvez pudesse ser vista como ferramenta ou crítica cultural, né? Então, dentro da minha pesquisa, eu acabo enfatizando a escrita de mulheres viajantes e a forma como elas narram o encontro entre o eu e o outro, né? Esses espaços, muitas vezes, são vistos por essas escritoras como espaços contestados, eles não são necessariamente um dado, né, algo fixo, mas são marcados por tensões e contradições dentro do próprio local, né, dentro das comunidades locais, como também tensões que são trazidas pelas viajantes, digamos assim, né, e também só para trazer mais um exemplo de uma das escritoras canadenses com as quais eu trabalho, chamada Karen Connolly, também uma escritora que tem como não só temática a viagem, mas também ela escreve sobre suas experiências de viagem ao redor do mundo. Em um de seus ensaios, refletindo sobre o ato de viajar e aquilo que está envolvido no ato, as questões éticas envolvidas no ato de viajar, ela vai dizer: talvez morar fora, talvez viajar, não seja nem um direito, nem um privilégio, mas uma responsabilidade. Então, ela vai tentar desafiar a ideia de que a viagem é um privilégio, viajar é um privilégio, né? E ela vai mostrar, talvez tentar discutir dentro da sua obra, a responsabilidade ética do viajante, né, e dessa forma e tentar discutir de que forma a viagem vai proporcionar um entendimento de relações culturais, de relações políticas, de relações econômicas, né, que são bastante importantes dentro da nossa experiência na maternidade, tá? Eu sei que eu já devo ter estourado o tempo, eu só vou mostrar aqui rapidamente um exemplo da pesquisa que eu fiz, e particularmente em relação ao trabalho poético dessa escritora canadense chamada Jen Kahn, que já escreveu vários livros, e em muitos desses livros, muitas dessas coletâneas, as poesias que ela vai escrever são sobre o Brasil, né, e ela vai escrever sobre a sua experiência pessoal de viajar no Brasil, como também os retratos e os postcards, digamos assim, que ela escreve sobre a sua experiência no Brasil. E um dos meus interesses na obra de Kahn foi tentar estudar um pouquinho e entender melhor, por exemplo, a forma como ela fez uma reconstrução histórica da temática do descobrimento, né, o descobrimento das Américas, através de uma releitura da obra de Margaret Mee, que foi uma pintora botânica que originalmente da Inglaterra, ela era inglesa, mas que morou no Brasil por muitos anos. E a Margaret Mee, ela fez muitas viagens para a Amazônia, e muitas dessas viagens ela foi sozinha, né, e ela já tinha até uma certa idade quando ela começou a viajar pela Amazônia, e ela foi sozinha, e às vezes ela tinha um guia, às vezes ela ia sozinha, com sua canoa, dentro dos rios da Amazônia, em busca de flores que ela ia pintar para estudos botânicos da Amazônia. E nesse livro, Jaguar Rain, a Jen Kahn vai, então, reconstruir a vida da Margaret Mee a partir da leitura que ela faz dos diários da Margaret Mee na Amazônia. E o que sempre me chamou muito a atenção na poesia de Kahn foi justamente essa releitura que ela faz da ideia de descobrimento e a forma como ela coloca a Margaret Mee enquanto mulher, enquanto viajante, desafiando essa ideia da fragilidade, de que a mulher não pode, né, ser uma exploradora, uma descobridora. Então, ela coloca isso muito claro dentro dos seus poemas, e, ao mesmo tempo, ela vai tentar resgatar uma característica muito importante da obra da Margaret Mee enquanto pintora botânica, porque dentro da ciência botânica e da pintura botânica,
era muito comum se retirar uma espécie, né, uma flor, digamos assim, uma das flores, um dos exemplos, digamos assim, daquela flora, e pintar particularmente somente aquela flor sozinha, para se estudar todas as características daquela planta, né? E é interessante pensar que a mídia fazia diferente. Não só fazia isso, mas ela também colocava a planta dentro do seu ecossistema. Então, um exemplo que vocês têm aqui na tela do slide é de uma pintura que ela fez dessa flor chamada Gustavia augusta, e onde ela coloca dentro dessa pintura não a flor sozinha, mas ela dentro do seu ecossistema e na floresta. Então, a gente tem ali, por exemplo, o pássaro, né, as outras plantas ao redor da Gustavia augusta, e a grandeza, né, desse espaço, desse ecossistema. Então, a Connie, ela enfatiza muito isso dentro da obra, como uma reconstrução narrativa da própria, que a Mi fazia, e que agora ela, enquanto cientista, e também escritora, vai fazer, talvez trazer para um público contemporâneo, dentro da literatura canadense, esse olhar, né, sobre uma viajante mulher, né, que se interessou tanto pelo Brasil. Tem muitas outras questões que eu poderia falar, mas eu não quero me estender demais. E para encerrar, então, eu só queria comentar um pouquinho sobre uma ideia dos possíveis desdobramentos do momento atual que a gente está vivendo, porque eu comecei essa fala justamente falando um pouquinho sobre essa, digamos assim, essa ambivalência, né, que a gente está vivendo agora, de pensar na viagem, mas ao mesmo tempo não poder viajar, né? Nós estamos mais, digamos assim, imobilizados agora, em função da pandemia. Então, como é que será que a gente poderia pensar os desdobramentos desse momento atual? Talvez uma parte da pesquisa sobre a literatura de viagem futuramente poderia se pensar a ideia da viagem e contaminação, né? E pensando, por exemplo, na poesia da Jen Cohn sobre a obra da Margaret Mee na Amazônia, em alguns dos poemas, justamente, ela vai retomar o entendimento da Margaret Mee de que, como viajante e como uma pessoa fora daquele contexto, ela estava, ao mesmo tempo, buscando um conhecimento, que era o conhecimento sobre as flores da Amazônia, mas, ao mesmo tempo, ela era, de certa forma, uma invasora, né, porque ela estava ocupando um espaço, ela estava viajando dentro de um espaço que talvez poderia trazer a contaminação. Então, essa reflexão ela faz, né, na sua poesia, e seria interessante, talvez, pensar dentro do momento do desdobramento do momento atual, essa ideia de viagem e contaminação, o vírus e a contaminação, o vírus e a viagem, o vírus e o deslocamento, né. Talvez pudéssemos pensar o não viajar através da literatura de viagem, né. Será que o não viajar nos traria maior interesse pelos escritos de outras pessoas que já foram a determinados locais, né, já que não podemos ir, será que nós teremos um interesse maior em ler a respeito desses narrativos? Ou talvez pensar um pouquinho também nos viajantes e suas bagagens invisíveis, né? Aquilo que nós carregamos sem nem mesmo saber, como traços da nossa própria identidade, que talvez muitas vezes vamos impor nesses novos locais, né? Ou uma bagagem invisível que poderia ser justamente, pensando aqui mais criticamente, no trazer de um ser, né, de um vírus, de uma bactéria que muitas vezes nós não sabemos, não conhecemos, mas vamos estar carregando dentro das nossas bagagens. Então, esses seriam talvez possíveis desdobramentos. Eu não cheguei a pensar mais criticamente sobre isso, mas eu achei interessante colocar isso aqui para que a gente pudesse talvez tentar pensar um pouquinho a respeito do momento atual que vivemos em relação à literatura de viagem. Gente, muito obrigada. Me desculpa se eu passei demais do tempo. Eu espero que eu tenha conseguido, né, transmitir um pouquinho a respeito do meu estudo sobre literatura de viagem. E eu estou aqui à disposição, então, para conversar mais um pouquinho, caso haja dúvidas, né, e que vocês queiram conversar ou colocar. Imagina, Magali, muito obrigada, né, eu acho que estamos pensando
eu também estou pensando muitas coisas aqui, porque eu acho que mexe muito com a gente pensar essa questão do deslocamento nesse momento, né? E já temos uma pergunta aqui do Walter, eu acho que eu já vou passar para a pergunta do Walter, porque tem a ver com algo que tu falaste, e depois talvez tu já responda o que eu tinha para perguntar aqui também. Fiquei aqui pensando, enquanto a professora Magali falava do viajante e sua narrativa. Qual seria o limite entre o viajante e o imigrante? Pensando na bicha que morou no Brasil e teve uma vida afetiva no país. Lembrei ainda do personagem indiano do romance Os Versos Satânicos, de Salman Rushdie, que morava em Londres e volta para Bombay. Ele não consegue se adaptar e o narrador apresenta uma metáfora muito interessante dessa instabilização do viajante em termos identitários. Diz o Rushdie: uma vez que você cruza para o outro lado do espelho, você não faz o caminho de volta, pois o vidro pode cortar seu couro em tiras. Como você vê essa questão da percepção de identidade do escritor-poeta viajante? Muito obrigada pelo comentário, Walter, professor Walter, e também pela pergunta, né? Essa é uma questão realmente bastante interessante, bastante importante. Alguns críticos literários que estudam as narrativas de viagem, eles vão definir seu objeto de estudo de uma forma bastante particular. O exemplo que eu dei do Tim Youngs e do Peter Hume, que são os escritores que vão ter essas duas antologias sobre a literatura de viagem em relação a um contexto literário de língua inglesa, eles vão ser bastante específicos em propor que o estudo da literatura de viagem deva ser somente dos textos que vão narrar experiências de viagem temporárias, não de migração. Então, eles vão sugerir, então, que essas narrativas, elas vão trabalhar a ideia do temporário, né? O viajante, a viajante, ela vai se deslocar, vai passar um tempo, seria temporário esse deslocamento no local viajado, voltaria, e lá no local de volta escreveria sobre essa experiência de viagem. Então, tendo como ponto de partida essa ideia de algo transitório. No entanto, a forma como eu abordo a literatura de viagem, eu não vejo que necessariamente esse período físico, né, tenha que ser, essa experiência física da viagem tenha que ser somente temporária. Você muito bem colocou o exemplo da Bishop, né, que morou muitos anos no Brasil, e que, como você coloca, criou essa relação afetiva com o Brasil, né, e se colocou aqui. Agora, é interessante pensar que críticos da obra de Bishop vão dizer que, na verdade, ela sempre foi uma outsider, né, ela nunca se viu enquanto brasileira ou assumindo uma identidade brasileira, né, então ela morou muitos anos aqui e começou a escrever sobre o Brasil, mas quando a gente começa a ler um pouco sobre as cartas da Bishop, ela sempre vai colocar essa ansiedade que ela tinha em relação a ela não se sentir assim tão à vontade para falar desse outro brasileiro, por saber que ela não era necessariamente parte daquela cultura, por mais que ela estivesse inserida dentro daquele local. Então, ela sempre tentou, de uma certa forma, evitar algumas, digamos assim, escrever poesias mais autobiográficas nesse momento, talvez até por essa sensação de ambivalência que ela tinha. Então, eu não vejo necessariamente que para que a gente possa abordar a literatura de viagem, a gente tenha que ver a experiência da viagem somente como algo transitório. Agora, eu tento buscar um pouquinho essa relação da viajante com essa abertura para esse outro cultural, né? Então, por exemplo, a partir do momento que existe esse deslocamento, como a Piquet Page coloca na poesia dela, ela vai se transformar. Ela não será mais necessariamente aquela pessoa que ela é, né? A mesma pessoa que chegou lá e experienciou esse outro cultural. Essa experiência da viagem vai modificar o sujeito viajante, né? E, então, muitas vezes, a viagem, ela é muito difícil definir a literatura,
porque muitas vezes a viajante ou o viajante pode ficar, talvez, num outro local por anos, mas não se identificar com aquele local e sempre se considerar uma estrangeira, né? Ou, no caso da PK Page, e ela vai refletir sobre isso muito no ensaio que ela vai escrever muitos anos depois da experiência no Brasil, ela vai dizer, foram só 2 anos, mas esses 2 anos me transformaram profundamente, né? Então, esse se deixar transformar, muitas vezes vai ser independente do tempo que a pessoa ficou naquele lugar, né? Então, talvez pensar na literatura de imigração enquanto literatura de viagem poderia ser interessante se a gente pensar, por exemplo, na relação daquele viajante imigrante que talvez nunca tenha necessariamente se deixado assimilar pela cultura onde ele está, né? Então, são todos termos muito complexos, assim, para a gente pensar a literatura a gente pode abordar a literatura de viagem como somente esse tipo de escrita, né, esse tipo de narrativa, esse tipo de produção poética, ou, então, alguns críticos, como eu coloquei anteriormente, vão fazer essa distinção, sim. Vão estudar somente narrativas escritas em primeira pessoa de uma experiência de viagem localizada, né, e temporária. Enquanto outros vão assumir ou abordar a literatura de viagem de uma forma mais ampla. Magali, agora te ouvindo falar, fiquei pensando que muitas vezes a gente pensar literatura de viagem nos remete a essa ideia de a gente conhecer outros espaços através da palavra, né? Que o texto vai nos transportar para aquela viagem. E agora pensando no que tu falaste do quanto tem vários matizes aí, né? Depende da vulnerabilidade que a pessoa está naquela situação dela de viagem, depende do quanto a pessoa se abre ou não, né, pensando numa pessoa que vai com a canoa na Amazônia, né, e a outra então, será que, na verdade, a grande questão dessa literatura é saber muito mais sobre como nós nos abrimos para o outro, do que saber sobre a experiência de, olha que interessante, porque, claro, a gente pensa assim, escritoras que moraram no Brasil, estão falando sobre o Brasil, pensa, eu quero saber o que elas disseram no Brasil, né? A gente pensa, claro, sim. Será que, na verdade, essa é uma literatura não mais interessante, não interessa o que elas disseram sobre o Brasil, mas sobre elas, né? O que reflete ter vindo do Brasil. Então, o Tinians, em determinado momento do livro dele, ele vai discutir sobre essas viagens internas que são muitas vezes parte intrínseca da experiência externa da viagem, né? A viagem, o deslocamento geográfico, você vai para outra cidade, outro país, outra cultura, vai proporcionar uma viagem interna também. Mas aí ele vai dizer justamente isso, digamos assim, a profundidade dessa narrativa, muitas vezes ela tem que fugir um pouco também da literatura enquanto divã. Ele faz uma brincadeira, assim, né? Porque a viagem externa vai te proporcionar, vai proporcionar ao viajante a escrever sobre a sua subjetividade e aquilo que está sendo transformado, né, dentro dela. Essa brincadeira, assim, que em algumas narrativas o local viajado é como se fosse até quase que uma desculpa para que o sujeito viajante se permita falar de si, né? Porque às vezes, talvez no contexto doméstico, no contexto da sua cultura local, e isso acontece muitas vezes em algumas narrativas de viagem produzidas por mulheres, não é somente essa questão, mas muitas vezes dentro do seu contexto, digamos assim, doméstico, que eu falo aqui no sentido de voo doméstico, de voo internacional, não doméstico só da casa, né, mas pensando no seu contexto doméstico, muitas vezes as pessoas não se permitem, alguns desses viajantes não se permitiriam determinadas experiências ou determinadas
reflexões sobre a sua identidade, sobre a sua subjetividade, sobre os seus papéis sociais, e a mobilidade, então, vai permitir digamos, a viagem vai permitir esse tipo de reflexão. Então, sim, eu quando, digamos assim, tenho um grande interesse pelo que se fala do local viajado, claro, e até temos que ser bastante críticos sobre as representações feitas, né, sobre o local viajado, porque muitas vezes, como naquela própria imagem do selfie, né, que a gente tira, a gente tem um pedacinho, né, daquele local que a gente viajou, e nós estamos em primeiro plano, né, então, de uma certa forma, a representação daquele local é um pedacinho daquilo que aquele viajante viu, mas me interessa muito pensar sobre as estratégias que essa viajante usou para conseguir falar sobre esse outro, sabe, porque até alguns críticos da literatura de viagem vão dizer isso, já é uma narrativa que por si só já é meio que, existe uma impossibilidade já desde o início, porque tu sabe que aquilo é uma construção, né, fica ainda mais claro durante a narrativa, durante a poesia, da escrita da poética, você sabe que aquilo é uma construção, aquele outro cultural vai ser construído por você, pela tua lente, né? Então, quais as estratégias que vão ser usadas para essa construção, e qual é o teu papel enquanto escritor, né, enquanto escritora dessa experiência da viagem. Então, por exemplo, como eu falei ali no finalzinho da Karen Connolly, que é essa escritora canadense contemporânea, ela fala muito sobre essa questão da responsabilidade, né, que ela tem uma responsabilidade ética, ao mesmo tempo que ela se vê como uma escritora que precisa da viagem para sua produção, né, porque é o meio que ela se identificou para produzir a sua literatura. Ela também fala sobre essa questão da responsabilidade enquanto viajante, enquanto sujeito que está ciente desse papel de construtor, né, de estar construindo um outro cultural, que muitas vezes vai passar pelas os teus próprios biases, né? Eu não sei bem como é que a gente fala isso em português, agora esqueci. Os teus próprios preconceitos, as tuas próprias limitações, né? Então, uma das coisas que me interessou muito, por exemplo, na escrita da Page, na escrita da Bishop, e assim, muitos críticos da obra das autoras vão falar sobre essa estetização que elas faziam do brasileiro, né? A redução do Brasil como se fosse somente o Rio de Janeiro, por exemplo, né, apesar de que as duas viajaram muito no Brasil, né, para vários locais. Mas me chamava muito a atenção essa ciência que elas tinham, esse entendimento de que não era fácil escrever sobre isso, porque passava por um processo de representação para o qual muitas vezes faltava language, faltava palavras que elas não conseguiam usar. Então, a própria P.K. Page, ela ficou um tempão sem escrever, ela não escrevia mais poesia, nem inglês, ela começou a tentar aprender o português, né, também, para que ela conseguisse se comunicar mais na língua, e ela passou por um período de mais de um ano, quase 2 anos que ela não escrevia, e ela começou a pintar. Então, ela é uma artista visual também, a P.K. Page. E daí, então, nesse período, ela começou a pintar e ela fala sobre essa sensação de observadora, uma observadora que não tinha palavras para poder representar o observado. E ela começa a pintar, porque talvez pela arte visual ela conseguisse expressar um pouco com mais, não sei, talvez com um pouco mais de comfort, né, aquelas experiências que ela estava vivendo, né. Então, essa ciência de que muitas vezes você vai escrever, mas você sabe que o teu texto vai ser problemático, ambíguo, ambivalente, muitas vezes vai já fazer com que alguns viajantes nem escrevam sobre suas experiências de viagem, né? Ou que escrevam e vão refletir sobre sua responsabilidade ética. Nem todos, claro, vão fazer isso, e os estudos pós-coloniais também para nos mostrar que muitos viajantes não faziam esse tipo de reflexão, né?
Pensei nisso que tu falaste também da imigração, de fazer essa distinção da imigração com a literatura de viagem, né? E aí tem uma questão, eu acho que são categorias bem diferentes mesmo do que os viajantes colonizadores se pretendiam, né? Eu acho que depois de a gente ter essa consciência, a gente volta para aqueles textos de outra forma, né? Eu acho que são textos que se apresentavam como se fossem só viagens de passagem, mas na verdade vinham para ficar, né? Então parece que há uma ingenuidade muito calculada nisso, né? Na forma como a gente chega nesses textos e um certo apagamento também de quem escreve, né? Hoje nós estamos encontrando traços, eu fiquei pensando até nas escritas do John Smith, nos diários dele, né? O quanto a gente pega das cartas, o quanto, na verdade, às vezes, quando o texto não se propõe como literatura, né? Digamos, a pessoa que escreveu não propôs como literatura, hoje nós estamos olhando, mas qual é o limite disso? Eu proponho como literatura e, de certa forma, há uma certa liberdade, né, para a gente pensar na questão da ficção imagética, da ficcionalização. Aí eu não proponho como literatura e é uma tendência ao apagamento, né, dessa questão de quem escreve dentro do texto, né, e uma naturalização, porque a gente tem outras escritas de viagem que vão ser até escritas que se propõem a falar sobre o lugar, mas de uma forma, digamos, mais descritiva sobre o lugar. Sim. Eu fiquei pensando o quanto tudo isso é uma grande armadilha, esses textos, né? A gente não está falando, o falar sobre o lugar aí é muito, né? Me parece assim, me fez voltar naqueles textos, por mais que a gente chame de crônicas de viagens, a gente tem que não olhar com o mesmo parâmetro que a gente está olhando os textos delas, mesmo que seja poesia, né? Sim. Não, eu acho que é por isso que, por exemplo, tanto o Tim Young quanto a Mary Campbell e outros teóricos vão justamente enfatizar essa questão de que, a partir do final dos anos 70, os anos 80, com a queda do Império, como que houve esse interesse renovado nessas narrativas, nessas crônicas de viagem que eram lidas até então como documentos históricos, digamos assim, mas de que forma, né, esses textos, quais eram as estratégias de representação que estavam sendo usadas nesses textos, que, de uma certa forma, eram estratégias literárias também, né? Mesmo que houvesse uma tendência ao apagamento do eu, né, ou do sujeito, mas tentar-se pensar, até existe já uma linha de discussão muito grande dentro da pesquisa sobre literatura de viagem, sobre os textos etnográficos, né, dentro da área da antropologia, e que de uma certa forma se coloca como texto científico, porque é uma pesquisa onde digamos assim, na qual o investigador está investigando seu objeto de estudo, que seria, talvez, muitas vezes, um grupo etnográfico, né, seja de, digamos assim, moradores de uma determinada comunidade, enfim, né, e aí vai trabalhar a forma como se vê determinados aspectos culturais dentro daquela comunidade. Se tenta um pseudo-apagamento desse sujeito observador, mas dentro da própria área da antropologia, se vê hoje esses estudos como também recorrendo a estratégias textuais que vão construir esse outro a partir das palavras usadas, a partir da observação feita, da perspectiva desse pesquisador, dessa pesquisadora, né? Então, há muitos caminhos para se pensar a literatura de viagem, é algo muito amplo, eu acho que é por isso que no início eu tentei trabalhar um pouquinho com essa questão da literatura de viagem, a definição da literatura de viagem enquanto gênero textual, mas alguns críticos resistem a querer colocar tudo dentro do mesmo gênero, digamos, mas, como sugere uma das críticas, a Joan
esqueci, que ela vai justamente sugerir que, que o gênero da literatura de viagem não seria necessariamente um gênero só, mas uma compilação de diferentes grupos textuais, né? Então, quem estuda, por exemplo, cartas e a literatura de si, a escrita de si, né? Hoje poderia talvez estudar as características de cartas, por exemplo, pegando o próprio exemplo da Elizabeth Bishop, se a gente quisesse estudar a representação que ela faz do Brasil dentro das suas cartas, a gente poderia pegar o viés da literatura de viagem, como também o viés da escrita de si, né, e tentar combinar esses dois caminhos para entender um pouco mais sobre as estratégias de representação que ela usava dentro das suas cartas, né. E a carta, às vezes, muito a gente pensa que é talvez um meio mais, que a gente se permite mais do que talvez dentro por exemplo, de uma poesia que vai ser publicada, né, mas alguns desses escritores, algumas dessas escritoras, muitas vezes usavam a carta como forma de trabalho e como forma poética, como forma literária mesmo, né, então podem sim ser estudados, né, a partir da perspectiva da literatura de viagem também, né, e então, sim, eu acho que tem muitos caminhos, né, é um gênero híbrido, né, e que pode ser lido a partir de várias perspectivas. E claro que me tocou, né, tu trazer o exemplo da escritora Anishinaabe, porque é uma coisa que eu sempre ficava pensando o quanto a gente criou esse conceito de viagem, né? Nós criamos as fronteiras, né? Mas tem outras formas de se ver o que é o deslocamento, né? O quanto, na verdade, isso pode ser da própria natureza, da própria vivência de cada um, esse deslocar ser necessário e essa troca ser necessária. Parece que a gente domesticou tudo, né? Parece que é uma visão eurocêntrica veio para domesticar tudo. Então, muito interessante, eu não conhecia esse trabalho dela, para mim foi bem interessante de pensar. Pessoal, não sei se alguém gostaria de fazer mais uma pergunta, a gente a Magali já está congelada desde 15 para as 3, mas se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, colocar aqui no bate-papo, ou até abrir o microfone também, a Isabel libera o microfone aí, vocês podem participar, acho que já está liberado, né? E se não, eu acho que nós vamos, né, Magali, vamos te liberar, já mudou, teve que até fazer um deslocamento interno na casa. Me desculpo mesmo, mais uma vez, pela aquele momento inicial, né, mas é bem possível que eu estivesse muito longe do modem e estava meio devagar a conexão, né, então fico feliz que eu tenha conseguido depois me conectar melhor aqui. Agora eu acho que, não sei se travou. Eu vou aproveitar, então, eu não sei se o microfone da professora Rombelise travou, mas eu vou aproveitar, então, como já estamos mais perto do encerramento da palestra, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer para a professora Rombelise por essa recepção tão calorosa, por fazer essa mediação, né, da palestra, também agradecer ao programa de pós-graduação em letras da FURG, né, por eu estar aqui hoje, e desejar a todos vocês uma boa tarde, um bom final de semana, e espero poder contar com outras colaborações, né, que a gente possa colaborar novamente em alguns outros momentos. Obrigada, professor Walter, estou vendo seu comentário aqui, muito obrigada também, fico muito feliz de estar aqui. Bom, então, acho que a professora Rombelise deve ter caído, né, a conexão. Em nome do PPG Letras, nós queremos agradecer muito a professora Magali, muito nos honrou a sua presença, o seu aceite, professora. Muito obrigada. Queremos agradecer aos intérpretes de Libras, que sempre são, assim, fundamentais para a acessibilidade, para que a gente possa
compartilhar saberes, né, interagir. Muito obrigada aos intérpretes de Libras, que são maravilhosos. A professora Rubelise está me enviando aqui uma mensagem no WhatsApp, pedindo desculpas pela conexão da internet que caiu, e agradecendo a todos e todas. Então, sendo assim, professora Magali, tem mais algo a acrescentar? Obrigada, não, foi tudo ótimo, obrigada. Que bom, muito obrigada a todos e todas, então, e até a próxima vez. Obrigada, Encerramos assim a palestra de hoje. Tchau.